Eu já preguei até Atos 5,16, então lerei a partir do versículo 17. Escute, assim diz a palavra do Senhor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que com ele estavam, convocando o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los do cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes do cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio e ao sumo sacerdote. E ele os interrogou, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo-se, enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos os que lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois disso levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho é de Deus, ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Todos comigo, 41 e 42. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Pai, Tu és o nosso Pai, nós somos Teus filhos, e como os nossos filhos em nossa casa esperam de nós o sustento, o cuidado e o alimento que vem da nossa mão, nós, como Teus filhos, nos sentamos e esperamos o alimento que vem do nosso Pai. Pai, Tu nos amas tanto que deste Jesus por nós. Então, Pai, dá-nos agora o pão da Tua palavra. Ó Senhor, alimenta a nossa alma, dessedenta o nosso espírito e prepara-nos, ó Deus, para vencermos todas as vicissitudes e lutas e aflições que tenhamos nessa vida. Mantém-nos firmes e comprometidos com a pessoa bendita e maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Fala o nosso coração e abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se.
A vida cristã nem sempre é caracterizada por pastos verdejantes. A vida cristã nem sempre é caracterizada pela calmaria das águas tranquilas. Na maioria das vezes, amados irmãos, a vida cristã é marcada por luta renhida, é marcada por batalha espiritual intensa, é marcada por provações que nos tocam a alma, é marcada por dias de dificuldade e dor. Irmãos, quando o inimigo das nossas almas tenta nos atacar, ele geralmente tem duas estratégias contra a igreja. A primeira delas é a sedução. Ele tenta passar diante dos seus olhos um filme com tudo aquilo que te seduz, para que você abandone o seu Salvador e caia em pecado. E se você então não é seduzido pelos seus estratagemas, então ele vem contra você com truculência. Ele muitas vezes quer te levar à tristeza e sugere coisas no seu ouvido para que você fique deprimido o tempo inteiro. Ou ele então faz com que pessoas se levantem para te perseguir, para que você talvez pense em duvidar da bondade do Senhor. Isso acontece, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos. Semana passada eu preguei aqui sobre as características do avivamento espiritual. O livro de Atos dos Apóstolos mostra o Espírito Santo como seu protagonista. E mostra como a igreja saiu de Jerusalém e chegou até Roma, cumprindo o que foi dito em Atos capítulo 1, versículo 8. E no exercício dessa missão, o nome de Cristo é exaltado pelos apóstolos através da instrumentalidade do Espírito Santo. E nesse grande avivamento, nós vimos na semana passada que Deus intervém de maneira poderosa. Nós vimos que a igreja enfrenta sim rejeição, mas que o Senhor faz com que ela cresça de maneira bendita e graciosa. Mas no início desse capítulo, irmãos, Satanás tentou contra a igreja, quando lutou para seduzir Ananias e Safira. E eles viram sua família destruída e perderam a sua própria vida, porque entraram em conspiração diabólica para ofender o Espírito do Senhor. Mas mesmo que Satanás tenha seduzido um casal, isso não atrapalhou a igreja continuou viva, pujante e crescendo. Então, amados irmãos, ele resolve instigar os principais sacerdotes, o Sinédrio, o Senado de Jerusalém, que era composto de 60 homens, para de fato começar uma nova perseguição contra os discípulos do Senhor. E eu quero dizer a você, meu irmão, que se você é um cristão fiel, você vai enfrentar dificuldades nessa vida. E a palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Se você é um cristão fiel, você será perseguido. A Bíblia diz mais em Filipenses 1:29 que a nós nos foi dada a graça de não somente crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. E aqui nós vemos os discípulos sendo perseguidos. E eu quero convidar você então, que é um cristão fiel, que sabe que vai enfrentar lutas, para se preparar, porque o Senhor está ao seu lado, mesmo no dia das lutas, das dores, dos sofrimentos e das grandes perseguições. E hoje eu quero apresentar a vocês aqui, irmãos, a panaceia da perseguição. A panaceia da perseguição. Os jovens estão dizendo: pastor, que palavrão é esse? Os mais experientes sabem o que é panaceia. Mas panaceia, amados irmãos, é o remédio para todo tipo de enfermidade. E eu quero dizer para você o seguinte, que esse texto vai nos mostrar o remédio que o Senhor nos dá até no dia da perseguição. O tema da mensagem é a panaceia da perseguição. E a panaceia da perseguição, irmãos, nos revela que na perseguição existe uma inveja religiosa. Na perseguição existe uma inveja religiosa. E esse, irmãos, provavelmente é o pior tipo de inveja que existe. O texto nos diz no versículo 17 que o sumo sacerdote se levantou com toda a seita dos saduceus, que não criam em ressurreição, que não criam, amados irmãos, que mortos se levantavam, que não criam nem em céu nem em inferno, e eles eram arminianos, pasmem, eles não criam na doutrina da eleição, como nós presbiterianos cremos, e eles lideravam o Sinédrio de Jerusalém e a família dos sumos sacerdotes. E o texto nos diz que tomaram-se eles de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Irmãos, muitas vezes a perseguição ocorre
num contexto de inveja religiosa. A inveja religiosa, irmãos, foi a primeira inveja que veio existir. Quem esteve no domingo passado de manhã vai se lembrar que eu contei a história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. A Bíblia nos conta a história que chegou uma época que aqueles dois homens jovens foram trazer suas ofertas a Deus. E Caim não seguiu o princípio do Senhor, mas pegou de suas ofertas, do que tinha plantado, de frutas e da sua colheita, e apresentou ao Senhor. Abel, obediente a Deus, apresentou um cordeiro. Por que obediente a Deus, pastor? Porque, amados irmãos, quando Deus vai ao encontro de Adão e Eva para resgatá-los, Ele disse que Ele mandaria alguém que pisaria na cabeça da serpente, e a serpente lhe morderia o calcanhar, e naquele momento Deus mata animais e cobre Adão e Eva com as vestes daqueles animais, mostrando que para perdão de pecados é necessário sacrifício. E a partir dali, todos aqueles que adoravam a Deus, adoravam com sacrifício, porque todos os sacrifícios apontam para Jesus. Mas Caim, soberbo, resolve fazer o seu culto à sua maneira e não a de Deus, e Deus rejeita a sua oferta e aceita a oferta de Abel. E a Bíblia nos conta a história que Caim, então, irmãos, caiu numa profunda depressão. A Bíblia usa a expressão que descaiu-lhe o semblante. Ele ficou triste, cabisbaixo, e Deus diz a ele: se você proceder corretamente, Caim, não é certo que você será aceito, o pecado jaz à sua porta, a ti te cumpre dominá-lo. Mas ele não quis saber da confrontação de Deus. E certo dia, então, ele chama o seu irmão e diz: vamos passear no campo, Abel? E Abel inocentemente vai com ele, e ele se levanta e mata seu irmão. E depois então, quando ele retorna à sua casa, Deus pergunta a ele: Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele, de maneira atrevida, como lhe era característico, diz: por acaso sou eu tutor de meu irmão, Deus? Deus diz a ele: o que fizeste? O sangue de seu irmão clama da terra contra mim. Agora você vai ser maldito, e a terra não vai dar mais a você o seu fruto. A inveja religiosa, irmãos, ela mata já no início dos tempos. Em Mateus 27, 18, a Bíblia nos diz que os fariseus entregaram Jesus a Pilatos porque eles tinham inveja dele. A inveja religiosa matou o nosso Senhor. E aqui mais uma vez, irmãos, nós vemos a inveja religiosa se manifestando contra o povo de Deus. Os saduceus não aguentam o fato de que Pedro, um homem iletrado, um homem ignorante, um pecador que não fazia parte da academia farisaica ou dos saduceus, passasse na rua e as pessoas colocassem os enfermos debaixo de sua sombra e fossem curadas pela intervenção sobrenatural de Deus. Então eles resolvem convocar todo o Senado e colocam os discípulos na prisão por causa de inveja religiosa. Irmãos, nós nunca deveríamos deixar a inveja religiosa tomar conta do nosso coração. Ela matou o nosso Senhor. Ela matou Abel, o primeiro mártir da história da igreja. E ela mata pessoas até nos dias de hoje. Não inveje o seu irmão. Talvez alguém aqui na igreja canta de maneira maravilhosa. Talvez deu a alguma das irmãs a bênção de ser a melhor soprano de São Paulo. E você ouve aquela irmã cantar e diz assim: por que o Senhor não deu esse talento para mim? Pare com isso, se alegre. Você tem dons e talentos maravilhosos. Cada um de nós tem um dom maravilhoso. A inveja, irmãos, é insatisfação e ingratidão a Deus. Se você entende que merecia o inferno, e Deus mandou o único filho dele na cruz por você, colocou o Espírito Santo dele habitando em seu coração, fala contigo na palavra dele, tem um lugar garantido no céu para você, e ainda te deu a bênção de participar do povo dele, há espaço para inveja na sua vida? Não pode haver, irmãos. A inveja religiosa sempre atrapalhou a história da igreja. Um dos principais pregadores da história da igreja foi George Whitefield. Quando aquele moço começa a pregar no século XVIII, no grande avivamento na Inglaterra, Deus usa de maneira poderosa. Ele vai pregar, irmãos, nas antigas minas de carvão de Bristol.
E quando ele prega para aquela multidão de carvoeiros que não iam à igreja, as suas faces negras do carvão eram sulcadas de lágrimas. Quando ele pregava para os nobres ingleses, eles ficavam quebrantados e comovidos com a unção de Deus na vida daquele homem e com o poder descritivo da sua pregação. Quando ele dizia a todos: é necessário nascer de novo, o Espírito convertia centenas e milhares de pessoas. E quando George Whitefield começou a ser usado como evangelista no avivamento, os pastores ingleses fecharam as portas das igrejas e proibiram George Whitefield de pregar, por causa da inveja religiosa. Sabe o que ele fez? Ele ia para o cemitério do lado da igreja e dizia: é necessário nascer de novo. E aí vinham dezenas, centenas, milhares de pessoas ouvir aquele homem pregar. Certa feita na cidade da Filadélfia, amados irmãos, quando aquela cidade tinha apenas 18 mil membros, George Whitefield pregou do fórum da cidade, irmãos, do tribunal onde se julgavam as coisas ali. Ele pregou para 21 mil pessoas. Benjamin Franklin, que não era um cristão tão apaixonado, admirava ouvir George Whitefield pregar. David Hume, o pai do deísmo, que dizia não crer, dizia que gostava de ouvir George Whitefield porque ele cria. Ainda que pessoas invejem você, não deixe isso destruir a sua vida. Não deixe isso tirar a alegria do seu coração. Ninguém vai atrapalhar você de cumprir a missão que Deus tem para você. É impossível que você acabe com a inveja religiosa. Mas em nome de Jesus, não inveje ninguém, porque ninguém tem glória própria sua. A glória que está na nossa vida é glória de Cristo Jesus. E se alguns de nós temos dons e talentos, irmãos, nós os temos não porque escolhemos ter, mas porque o Senhor nos deu. Eu gosto muito de 1 Coríntios 4:7, que diz: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Todas as bênçãos que tem vêm de Deus. Então, meu irmão, dê glória a Deus, exalte a Jesus. E se o seu irmão tem um dom precioso, é para edificar você, para abençoar você. Chegue perto da irmã que é soprano maravilhosa e fala assim: me ensina a cantar pelo menos um pouquinho parecido com você, né? Vai ser uma grande bênção para você e para a vida dessa pessoa. A panaceia do sofrimento, da perseguição, nos mostra que a inveja religiosa é terrível. Ela destrói relacionamentos, ela mata pessoas, ela atrapalha a vida da igreja. Mas a panaceia da perseguição continua a nos mostrar, amados irmãos, revelar a intervenção celestial. A panaceia da perseguição nos mostra que existe uma intervenção celestial. Os apóstolos foram presos na prisão pública. Irmãos, há guardas e sentinelas vigiando os apóstolos ali. E de repente então um anjo vem a eles na prisão e diz o seguinte: voltem para o templo e preguem as palavras desta vida, que é Jesus, preguem o evangelho. E o cárcere se abre e eles saem, e depois o cárcere se fecha, e eles vão para o templo de manhãzinha, e todos eles começam a pregar para a multidão do povo. Os 12 pregando ali o dia inteiro, amados irmãos e irmãs. Isso é intervenção sobrenatural de Deus. Depois o cárcere se fecha e ninguém entende como eles saíram dali. Mas nós devemos, ao olhar esse princípio, saber que Deus intervém na nossa vida. Talvez o cárcere em que você está não se abra, mas de alguma maneira Deus vai intervir. Quando Paulo estava preso em Jerusalém, o cárcere não se abriu rapidamente. Mas em Atos 23, capítulo 11, quando homens ameaçam não comer e não beber enquanto Paulo não morrer, a Bíblia nos conta a história que naquele momento de grande crise, o Senhor Jesus aparece ao lado dele na prisão. E eu imagino o Senhor o abraçando, porque diz que se colocou ao seu lado e disse: coragem, Paulo, porque do mesmo modo que deste testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que também o faças em Roma. Eu vou contar algo cômico, que é um princípio. Comigo não aconteceu perseguição, não foi nada, mas para você ver que a gente não precisa se defender, é Deus quem nos defende. No ano de 2003, do final de 2002, princípio de 2003, eu era um jovem pastor de 24 anos de idade,
23, 24 anos de idade. Eu fui convidado, irmãos, para pregar num evento na terceira região do Chile, onde ia estar o governador. Eu fui convidado para ir junto com o pastor da primeira igreja presbiteriana de Santiago, que era o reverendo Manuel Hernández. E a capital da terceira região era a cidade de Copiapó. E o templo de Copiapó é um templo muito bonito, muito parecido com o nosso templo, talvez com uma proporção um pouco menor. Mas o intendente, o governador da terceira região foi convidado, e aí eles tinham ouvido que Deus estava usando a gente para pregar a palavra e nos convidaram. E quando eu cheguei ali, amados irmãos, nós fomos recebidos por algumas irmãs da igreja. Estava comigo meu amigo, o reverendo Manuel Hernandes, e eu, e uma irmã que era líder na igreja, muito preciosa, cumprimentou o pastor da primeira igreja e disse: reverendo Manuel Hernandes, que prazer recebê-lo aqui em nossa igreja, o pastor da primeira igreja de Santiago. E usted, no espanhol, é um termo de respeito. Depois que ela o cumprimentou, ela olhou para mim. Imagina, irmão, tem a dó da irmã, né? Eu tinha 23 anos, olha para o Davi ali. Meu rosto era mais ou menos daquele jeito ali, sem barba, sem cavanhaque, sem nada, né? Mais ou menos do jeitinho que é o Davi. Ela olhou para ele e falou, olhou para mim e falou assim: e tu, quem eres? Eu falei: mi nombre es Roster, né? Tu eres o reverendo Roster, né? Eu falei: eu sou o pastor Roster, né? Pero eres um lolito, ou seja, você é um adolescente, nem saiu das fraldas, como é que pode? Não dá para acreditar que você é o reverendo Roster. Eu baixei a cabeça: Jesus, eu mereço. Está na tua conta, hein? Irmãos, aquela tarde nós estivemos com os irmãos ali, conversamos, oramos, e à noite a igreja estava cheia. No final foi o vice-governador, porque o governador da região não pôde ir. E naquele dia no culto, Deus teve compaixão de nós. Tem dia que Deus tem mais misericórdia do que Ele já tem de costume sempre. E o Senhor tomou conta da igreja naquele sermão. E qual não foi a minha surpresa lá fora? Quando aquela irmã foi a primeira a dizer: reverendo, que sermão maravilhoso você trajo a nossos corações. Eu falei para ela: agora eu sou reverendo, né? Irmãos, nós não precisamos nos defender. Quem defende você é Deus. Se alguém pisar no seu calo, se alguém bater na sua face, não fala assim: como é que você fala desse jeito comigo? O Senhor disse: minha vingança, minha ira, eu sou o Senhor. Nós brasileiros somos de personalidade, né? Com a nossa ascendência portuguesa, alguns italianos, africanos, indígenas. Mas, meu irmão, em nome de Cristo Jesus, não saia em defesa de si mesmo. Espere no Senhor. Perceba a intervenção de Deus. Espere que Deus te defenda. Ele diz que vai te defender. Então dobre os seus joelhos e espere a intervenção de Deus. Você está vivendo um momento difícil, um momento de angústia. Talvez você não é reconhecido. Eu não sei o que Deus fará, mas Ele diz que Ele trabalha para aquele que nele espera. Confie no Senhor. A intervenção de Deus acontecerá. Que Deus intervenha em sua vida em nome de Jesus. Amém. Mas ao olhar para o texto, a palavra continua a nos falar da panaceia da perseguição. E a panaceia da perseguição, irmãos, nos fala da inveja religiosa, nos revela a intervenção celestial, mas também nos mostra a perplexidade humana. Os apóstolos foram para o templo e estão pregando. De manhã, com toda a pompa, então o sumo sacerdote manda convocar o sinédrio. E se reúne o sinédrio, e cada um daqueles homens importantes de Israel chega e se assenta no seu lugar, prontos para julgar os apóstolos. Chamam o capitão do templo, mandam ir buscar os apóstolos, e quando as sentinelas chegam naquele lugar, observam todos os guardas no seu devido lugar, o cárcere está fechado, os apóstolos não estão ali. Eles ficaram perplexos. Perplexidade humana se manifestou naquele lugar. O texto nos diz aqui, irmãos, que no versículo 24, quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos.
a respeito do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto indo o capitão, os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio e ao sumo sacerdote. Irmãos, quando Deus nos defende, as pessoas se surpreendem. Eu gosto disso, irmãos, que as pessoas ficam perplexas com o agir de Deus. Quando eu fui para pastorear em Santiago, um grande teólogo, respeitadíssimo de nossa denominação, que foi meu professor no seminário, virou para mim e falou assim: o que você vai fazer numa igreja que não é tão ortodoxa como a nossa IPB? Está se desviando da sua teologia? Eu falei: de jeito nenhum. Mas eu só não prego no inferno porque lá ninguém converte. Tá? E se o Senhor Jesus está mandando pregar lá, eu vou pregar lá. E Deus teve misericórdia de nós. Irmãos, é pura graça de Deus. Quando a gente foi pastorear no Guará 2, aquela igreja era chamada o cemitério dos pastores do sínodo. E todo mundo falou: vai dar errado. Eu começo a gostar quando as pessoas dizem que vai dar errado. Porque quando as pessoas dizem que vai dar errado, irmãos, Deus vai ser glorificado. Porque quando as pessoas dizem que vai dar errado, é porque tem todas as possibilidades de que dê errado. Então, quando já me dizem assim: você vai fazer isso, não vai dar certo, vai dar tudo errado, eu falei: obrigado, Senhor, porque quando der certo, é o nome do Senhor que vai ser exaltado. E para a glória de Deus, o Senhor fez a obra dele naquela igreja. Que prazer, irmãos, tem sido também ser vosso pastor. Vocês não têm ideia de quantas pessoas disseram que ia dar errado o nosso ministério aqui na Unida. Não tem ideia. Mas obrigado, porque é Cristo que é exaltado em nossa vida. E quando os homens dizem que vai dar errado, Deus intervém e faz dar certo. E as pessoas dizem: uau! Como quando os discípulos estavam no mar e Jesus acalma o vento e a tempestade, e eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Preste atenção, talvez você está sendo vilipendiado, talvez você está sendo perseguido, talvez você está sendo execrado, talvez você não está sendo reconhecido, mas não se desespere, é o Senhor quem vai ser exaltado na sua vida. E de repente então, quando o Senhor for exaltado na sua vida, todos olharão para você e dirão: uau, como isso pode acontecer? Você dirá: foi a intervenção de Deus. Os homens ficam perplexos com a ação de Deus. Então, que haja menos agir nosso, amém, irmãos? Que haja menos exaltação nossa, que haja exaltação de Cristo na nossa vida, para que as pessoas fiquem perplexas com o que Deus está realizando na nossa casa, no nosso ministério, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Que as pessoas se surpreendam com o que Deus fará na sua vida, em nome de Jesus, amém. Talvez alguém diga: é impossível que essa menina seja usada. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Talvez alguém diga: esse não tem cara de pastor de jeito nenhum. E talvez Deus chame você e você vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Esse aí para presbítero, jamais. Mas se Deus escolher você, meu irmão, você vai ser um presbítero abençoado para a glória de Deus. Se alguém disser: essa daí não dá para nada, e você, minha irmã, pode ser usada para trazer 10, 20, 100 pessoas para a igreja, para a glória e honra do nome de Jesus. Dobre os seus joelhos. As pessoas vão se surpreender com o que Deus fará na sua vida. Mas ao olhar para a panaceia da perseguição, além de aprender sobre a inveja religiosa, intervenção celestial e perplexidade humana, nós vemos que a panaceia da perseguição revela a intrepidez cristã. A panaceia da perseguição revela a intrepidez cristã. O sumo sacerdote, quando traz os apóstolos, vejam bem que eles não são truculentos, porque a multidão está olhando e o povo anda apaixonado pela pregação dos apóstolos. Então eles se comportam como cordeirinhos e trazem os apóstolos escoltados, mas nem acorrentados eles estão. Mas quando eles chegam ali, o sumo sacerdote é truculento ao máximo. Ele parte para cima deles dizendo: expressamente vos ordenamos que não os ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem.
Se ele falasse isso com você, você fala assim: desculpa, sumo sacerdote. Mas nós vemos aqui Pedro, irmão, aquele homem que tinha negado Jesus, agora cheio do Espírito Santo, é outra pessoa. E o texto diz que ele e os demais apóstolos viram para o sumo sacerdote e falam: nós não vamos obedecer vocês, importa obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. E aí então Pedro prega uma mensagem de 3 pontos maravilhosa. Ele diz: Deus ressuscitou Jesus. Vocês mataram Jesus, sim, Deus ressuscitou Jesus, vocês mataram Jesus, mas Deus o exaltou, o colocou na pessoa de príncipe, e Ele é o Salvador, e Deus deu ao nome dEle a bênção de que todos aqueles que creem em seu nome se arrependam, sejam salvos e recebam a vida eterna. Pedro prega a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo e a exaltação de Cristo, dizendo que todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. E Pedro diz a eles: vocês não podem entender isso, sabe por quê? Porque só participa disso quem recebeu essa bênção do Espírito Santo. Ele diz no versículo 32, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Irmão, você tem tido vergonha do nome de Jesus? Você, quando confrontado, foge de dizer que é um cristão? Ou você tem mantido a séria postura de que você é de Jesus, de que você faz parte do povo de Deus, de que você crê no Evangelho do Salvador, sim, de que você faz parte daquele povo que crê que o único caminho pelo qual o homem se chega a Deus é Jesus Cristo? Hoje, irmãos, há uma grande pressão no mundo, dizendo que é anti-intelectual crer no Evangelho, que os cristãos não sabem de nada, que aqueles que creem em Jesus são pessoas retrógradas, não são pessoas inteligentes. E vocês que são pessoas inteligentes e têm relacionamento com pessoas inteligentes serão pressionados, e alguém talvez dirá: mas você crê mesmo que Jesus ressuscitou? Você crê mesmo que ele nasceu de uma virgem? Você crê mesmo que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo? Ela não é escrita só por homens? Meu irmão, minha irmã, eu espero que você não titubeie diante da pressão, mas que você, cheio do Espírito Santo, entenda que uma das características da fé cristã é a intrepidez. Sim, diga: eu creio. Tudo que eu creio está fundamentado em fatos históricos. Eu não vou dar todos os argumentos aqui para você, mas a ressurreição de Jesus está fundamentada em fatos históricos. 500 pessoas viram o Senhor Jesus ressurreto e nenhuma delas mudou de ideia até o fim da vida, 30 anos depois. É impossível, irmãos, que 500 pessoas consigam sustentar uma mentira durante a vida inteira. Se nós fizermos aqui aquela brincadeira que os professores fazem na escola, do telefone sem fio, nós vamos dizer que uma coisa é falada aqui e outra coisa já sai lá na frente. Tal o poder de tergiversação e mudança do ser humano. Agora imagine, 500 pessoas iriam mentir a vida inteira que Jesus ressuscitou. Elas o viram ressurreto, os apóstolos o viram. A palavra de Deus revela: Deus tem todo o poder para ressuscitar a Jesus. Ele morreu sim, e a morte dele não foi só um exemplo. Deus é santo e nós somos pecadores, e todo ser humano sabe disso, irmão. Todo ser humano sabe que é pecador. Sabe por quê? Porque todo ser humano tem uma inadequação diante de si. Irmãos, por que nós andamos pelas ruas de São Paulo e vemos a secularização dominando a cidade? Nós vemos meninas seminuas na rua, nós vemos homens se atracando uns nos outros, irmãos. Eu, quando vinha da igreja hoje à tarde, a igreja hispânica que eu preguei, eu vi um homem tomando um pó e cheirando assim de uma vez só, e ficando meio assim, logo depois de ter cheirado o pó. Por que as pessoas fazem isso? Porque o coração delas tem um vazio do tamanho de Deus. Há algo inadequado com elas, e elas estão desesperadas em busca de prazer, em busca de significado, em busca de esperança para a vida miserável que elas enfrentam. E você tem o remédio que pode libertar essas pessoas. Por que você não tem compartilhado o Evangelho de Jesus? Todos sabem que são pecadores. Ninguém consegue ter paz com a sua consciência por causa dos seus pecados. Somente crendo em Cristo Jesus, irmão, que o homem tem paz na alma.
que o homem é declarado justo no tribunal de Deus, que o homem é reconciliado com Deus, deixando de ser inimigo e se torna amigo, que o homem é adotado pelo Pai e se torna filho de Deus. Você tem esse evangelho maravilhoso que pode tirar os seus amigos das trevas e trazê-los para a luz. Por que você tem se omitido? O Senhor disse que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai que está nos céus. Mas todo aquele que o negar diante dos homens, ele o negará diante do Pai que está nos céus. Que você confesse a Cristo, que você seja intrépido, que você anuncie o Evangelho, que você veja pessoas sendo convertidas através da evangelização na sua vida, em nome de Jesus, amém! Mas ao olhar para o texto, irmãos, a palavra nos diz ainda acerca da panaceia da perseguição. E além dos 4 pontos ora estudados, o texto ainda nos revela que a panaceia da perseguição revela uma sabedoria providencial. A panaceia da perseguição revela uma sabedoria providencial. Aparece um personagem no texto chamado Gamaliel. Ele é discípulo de Hilel, e ele faz parte de uma das principais escolas de interpretação das Escrituras no mundo judaico. Gamaliel é tão respeitado que o seu melhor aluno se tornou um dos homens mais influentes da história da humanidade, um dos filósofos mais brilhantes, um dos maiores pensadores, o maior missionário da fé cristã depois do seu próprio Salvador. Saulo de Tarso foi aluno de Gamaliel, preparado aos pés de Gamaliel. E quando então, irmãos, os discípulos estão presos, Gamaliel fala: tira esses rapazes daqui, por favor. E ele começa a dizer: meus queridos amigos judeus, acontece aqui o seguinte: se este conselho não vem de Deus, se esse ministério deles não vem de Deus, vai perecer. Mas se vem de Deus, vocês não vão poder fazer nada contra eles, porque senão vocês lutarão contra o próprio Deus. Ele fala: lembra de Teudas, que se levantou alguns dias desses aí dizendo que era o Messias? Ele conseguiu fazer um motim e ajuntou 400 pessoas para seguirem-no. Mas quando ele foi assassinado, todo mundo se dispersou. Quando não é de Deus, a coisa não dá certo. Ele diz: lembra de Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, na época que Jesus nasceu, pessoal? Levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quanto lhe obedeceram foram dispersos. Se esse conselho vem de homens, vai perecer. Mas se não vier de homens, vocês estarão lutando contra Deus. E todo mundo que estava rilhando os dentes, doido para matar os apóstolos, ouviram aquela sabedoria providencial e disseram: é verdade. Como é boa sabedoria, não é, irmão? Aqui é um homem que não é crente, usado na soberania de Deus para acalmar todo o sinédrio e para dizer o seguinte: vocês não podem ser tolos a ponto de se opor ao próprio Deus. Se esse projeto vem de Deus, ele avança. Se não vem de Deus, ele acaba. Irmãos, eu fico pensando: será que nós temos a sabedoria de Gamaliel nos dias de hoje? Ou quando alguém aparece, irmão, pensando diferente da gente, a primeira coisa que eu quero é pegar faca na caveira, pá, vamos matar esse indivíduo. Ele não anda com a gente, não faz do jeito que a gente faz. É assim que o Senhor Jesus ensina a gente a fazer? Não é assim, irmão. Nós temos que ser mais amorosos. A sabedoria cabe em qualquer lugar. Um conselho que vem de Deus nunca vai ser destruído. O nome de Deus vai ser sempre exaltado naquele que tem compromisso com Jesus. Mas chegando ao final da nossa mensagem, eu quero dizer a você que a panaceia da perseguição nos revela, em último lugar, uma alegria perseverante. A panaceia da perseguição, esse ponto foi sem ilustração mesmo, para não demorar demais, certo? Nos revela uma alegria perseverante. Nós vamos terminar lendo o versículo de número 40. Todo mundo concorda com ele, mas fala assim: mas vamos dar uma surra neles, para eles acharem que a coisa não é fácil desse jeito. Vamos ler então do 40 ao 42. Eu leio o 40, a igreja 41, nós todos o 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram.
E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Irmãos, os apóstolos foram açoitados e eles se alegraram. Quando alguém persegue você por causa do nome de Jesus, você se alegra? Porque você foi identificado com o Senhor maravilhoso que deu a vida na cruz por você. O texto diz, irmãos, que eles foram açoitados e se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa deste nome. Eles se alegraram, mas eles não se intimidaram diante da ameaça do sinédrio, irmãos. Diz o texto que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Irmãos, nós temos que ter essa alegria perseverante. Nós temos visto, amados irmãos, pressões contra a igreja no Brasil, para que ela se submeta a condutas contrárias à palavra de Deus. Já há muito tempo nós temos visto isso acontecer nas câmaras, certo? Legislativas, e até o próprio judiciário quer criar jurisprudências contrárias à lei para forçar consciências de pessoas que não são obrigadas a concordar com o erro. Certa feita eu conversava com uma pessoa que não era cristã, e nós falávamos sobre Romanos 1, e ela discordava da minha opinião, e ela disse: pastor, quando o governo proibir que o senhor diga no púlpito que conduta homossexual é pecado, o que é que o senhor vai fazer? Eu falei: no domingo seguinte, eu vou abrir a Bíblia, pregar em Romanos 1, porque eu tenho que pregar a palavra de Deus, não importa o que os homens digam. Nós não temos que ter medo dos tempos, nós não temos que ter medo das pessoas, nós temos que ser fiéis a Deus. Ainda hoje, irmãos, em uma conversa com uma pessoa, a pessoa veio e me fez uma crítica: eu não concordo com a IPB porque ela é meio retrógrada nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. E virou para mim e falou assim: Ecclesia reformata sempre reformada, a frase do grande teólogo holandês Gisbertus Vucius. E eu falei para aquele irmão: Ecclesia reformata sempre reformanda per la Scripturae. O que significa isso? Igreja reformada sempre se reformando pela palavra. A igreja reformada não se reforma pelos tempos. A igreja reformada não se reforma pelo que a sociedade diz que ela tem que fazer. A igreja reformada se reforma pela palavra de Deus, porque Deus se revela a nós nas Escrituras, amados irmãos e irmãs. E nós temos que ter essa alegria perseverante, ainda que o mundo nos persiga, ainda que zombem de nós, ainda que nos botem na cadeia. Nós somos de Jesus, vamos continuar anunciando o Evangelho, vamos anunciar a palavra, porque amamos as pessoas e queremos o bem delas. E sabemos que elas precisam da graça de Jesus, e não de mais pecado, e não de comodidade no pecado, mas de arrependimento e de salvação por meio do Filho de Deus. Então minha palavra a você, membro desta igreja: seja um crente alegre, seja agradecido, e se você for perseguido, continue lutando, pregue o Evangelho. O Senhor disse: eu serei com você todos os dias, até o fim dos séculos. Eu estarei contigo todos os dias. Ele disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu gosto da frase de Charles Studi. Foi missionário no Sudão, na China, na Índia, fundador da missão WEC, no Brasil, missão Amém. Ronaldo Lidori também é missionário dessa missão, além da PMT. Charles Studi, que morreu no Sudão servindo a Jesus, dizia: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Se você for perseguido, passar por dificuldades, ore a Deus, estude a palavra, exalte a Cristo, continue fiel, pregue o Evangelho, seja uma bênção, que Deus te dê vitória na perseguição, em nome de Cristo Jesus, amém.